Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Luiz Fernando do Esse é o Futebol, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje teremos aqui um melhor de 6. Se você não conhece o meu canal, é novo, não tem problema, eu te explico. O melhor de 6 é aquela disputa onde eu trago alguém aqui no meu canal pra gente debater perguntas ali sobre futebol. São 6 perguntas pros dois, né? Pra mim e pro adversário, quem estiver disputando. E a gente vai responder essas perguntas, claro, de acordo com o que a gente pensa, do que a gente acha e de acordo com o que é também, né? A gente dá aquela pesquisada marota aí para trazer respostas consistentes e no final vocês votam ou no card, que no começo era o card, agora nos comentários. Eu deixo o comentário, você curte com quem você concordou mais. Então, vamos supor, você concordou mais comigo, você vota em mim. Você concordou mais, nesse caso, com o João, que é meu adversário desse melhor de 6, você curte o comentário que está com o nome dele, ok? Então bora aí para mais um melhor de 6. Se você que conhece meu canal já é velho no canal, já sabe que o melhor de 6 como funciona, então é isso. Bom galera, vamos então pro melhor de 6, vamos pro que interessa e é nóis. Galera, tudo bem? Meu nome é João, estou aqui para participar do melhor de 6 no canal, bora lá. Bora então para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o campeão do Campeonato Brasileiro de 2020 será o melhor time do Brasil? E a resposta aqui é não. Por quê? Todo mundo já está, né, com esse pensamento aí na sua mente que o Flamengo tem tudo para ser campeão do Brasileiro, tem tudo para ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo levar tudo. Só que sabemos que o Flamengo perdeu um dos seus maiores pilares, o Jorge Jesus. Aí muitas pessoas vão falar, independente de quem vir, se for os nomes que estão sendo especulados, seja o Carvajal, seja o Hierro, seja o Torrent, irão permanecer, o Flamengo irá permanecer o mesmo Flamengo. Na verdade não, o Flamengo necessariamente irá mudar, senão o Flamengo não fazia todo esse esforço que fez para manter o Jorge Jesus. Então, enfim, o que eu quis dizer, o Flamengo irá mudar bastante coisa, o técnico que vir irá se adaptar, o Flamengo também irá, de repente, ter alterações no seu estilo de jogo, e não necessariamente o Flamengo vencerá todos os campeonatos, porque a disputa com o Flamengo aumentou, né? A concorrência aumentou, times como o Internacional do Cudê tem crescido, o time como o Grêmio aqui eu não coloco como o time que pode ganhar o Campeonato Brasileiro, até porque muitas vezes o Renato Gaúcho poupa jogadores ali para Libertadores. Então eu acredito que não, o campeão brasileiro não será o melhor time do Brasil. Eu acredito que o melhor time do Brasil continuará sendo o Flamengo, mas o campeão brasileiro pode ser, de repente, o Atlético Mineiro do Sampaoli, pode ser o São Paulo do Fernando Diniz e outros times aí, até o Corinthians do Thiago Nunes. Se ajeitar, pode vencer também. Bom, a primeira pergunta é: o campeão do Campeonato Brasileiro será o melhor time do campeonato do Brasil, no caso? Bom, essa pergunta é meio que óbvia e meio que duvidosa. E acho que sim, tem boa chance de ser o melhor time. Assim, de preferência de times já não sei. Mas como que a pergunta aqui tá dizendo, a segunda pergunta foi: cite 2 times que você acha que ficaram no meio da tabela e 2 times que podem ser rebaixados. E assim, uma eu acho que é bem óbvio. Eu acho que o Flamengo ele tem muita chance de ficar no meio da tabela. E eu tenho outros palpites, mas assim, por mais doloroso que eu fale, eu acho que São Paulo também, porque o São Paulo tá vindo de uma boa fase, começou o Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Paulistão muito bem, e eu acho que ele tem uma boa chance de ficar entre os 4 primeiros do Brasileirão. Bora então para a segunda pergunta, que é: quais são aqueles times que entram no Campeonato Brasileiro? Aqueles 2 que entram para ficar no meio da tabela e aqueles 2 que você já pensa, ixi, tem grande chance de cair. Começando pelos times que podem ser rebaixados, já começa com o Sport. É incrível, os caras já acumulam 13 eliminações neste ano. Campeonato Pernambucano, Campeonato
Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Sport está jogando muito mal, é um time que tem muitas sérias dificuldades, ainda tem um atacante muito bom que é o Hernani, fazendo bastante gols, sendo decisivo em alguns jogos, mas não tem como levar completamente o Sport. Outro time que eu acho que também tem grande chance de cair é o Atlético Goianiense, que tem uma equipe bem limitada, e aí de repente é uma das mais pobres do campeonato, né, que tem menos orçamento e tudo mais. Eu acho que é uma das equipes ali que tem mais chance também de cair. E para ficar na metade da tabela, o Fortaleza, mesmo com um trabalho muito bom do Rogério Ceni, eu acredito que o Fortaleza não chegará tão longe do campeonato, fica ali na metade da tabela, desculpa. E o Botafogo também, mesmo com boas peças ali, mesmo com uma organização que o Botafogo ali vem fazendo, eu acredito que o Botafogo também é um daqueles times que entram para ficar ali bem meia boca. Não cai, não sobe, fica ali na metade do campeonato. Bora para a terceira pergunta. Quais são aqueles 5 jogadores que são mais candidatos ali a ser artilheiro do campeonato? Eu já começo com Elton Paulista na 5ª colocação. Acabei de falar do trabalho excelente que faz aí o Rogério Ceni, o Wellington Paulista, que começou muito bem esse ano, fora que o ano passado que ele fez foi incrível, o maior goleador do Fortaleza. Esse ano tem tudo para ser também o 5º colocado para mim. O 4º colocado, Jô, que voltou aí pro Corinthians, vai se reestrear, né? Inclusive nessa quinta-feira frente ao RB Bragantino, tem grandes chances de ser um dos goleadores dessa temporada, ajuda muito o Corinthians aí com bastante gols, é um jogador que tem muito recurso. Na terceira colocação eu coloco Herman Cano, o atacante do Vasco, mesmo acho que o Vasco não vai chegar muito longe nesse Campeonato Brasileiro, também vai estar ali no meio da tabela, eu acredito, se brincar vai brigar até para não cair, mas o Cano é um jogador que tem muitos recursos, é um centroavante muito completo, faz bastante gols, isso ele já deixou claro, e por isso que o Vasco acabou contratando ele. Acredito que ele está ali entre os jogadores que vão fazer mais gols nesse Campeonato Brasileiro. E agora os 2 jogadores não tem como tirar o do Flamengo, né? Segundo colocado Pedro, primeiro Gabigol, 2 jogadores que vêm se completando. O Jorge Jesus estava fazendo ali, estava promovendo bastante vezes a entrada do Pedro, mesmo com o Gabigol jogando. Calhou de na final o Gabigol não jogar por estar suspenso. O Pedro também jogou muito bem. Acredito que o Pedro e o Gabigol irão ser um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo do mesmo time, vão defender bem aí este posto de artilheiro. A terceira pergunta foi: cite 5 candidatos, jogadores que podem alcançar a artilharia do Campeonato Brasileiro. E essa foi bem difícil de escolher porque tem bastante jogadores bons, mas entre eles eu escolhi o Gabigol, Luan do Corinthians, Bruno Henrique, se isso ele não sair do Flamengo, como tem muitos boatos aí que ele o Jorge Jesus tá querendo ele pro Benfica, Gerson também, tudo mais. William Bigode, que é um bom jogador, e Arrascaeta, que eu acho que são os 5 jogadores assim que são essenciais para fazer gol e eles têm muita chance de pegar artilharia. Até aqui estamos falando bastante de Brasileirão, mas olha que tem Paulistão aqui também, então não perca aí que hoje tem Paulistão, amanhã tem Paulistão aí, nas quartas de finais vai pegar fogo. Eu fiz até um vídeo, se você não viu, vou deixar aqui no card, falando sobre aí, projetando as quartas de finais do Campeonato Paulista e tudo mais. A pergunta é: qual time é o favorito para ganhar o Paulistão? E aqui eu não tenho muitas dúvidas. E para mim é São Paulo. É o time que vem jogando mais bonito dentre os principais times aqui de São Paulo. É um time que vem se consolidando a forma de jogar. O Fernando Diniz vem fazendo um excelente trabalho desde o ano passado. Tem se fortalecido no São Paulo. O São Paulo tem vencido mais jogos, tem sido mais intenso, como eu posso dizer, o São Paulo tem jogado melhor do que nos últimos anos, então eu vejo o São Paulo com potencial para chegar na final do Campeonato Paulista e, por que não, ser vencedor. Inclusive, ano passado foi finalista, perdeu para o Corinthians, mas esse ano eu acho que o São Paulo tem tudo para conquistar. A pergunta foi: quem tem mais chance de ganhar o Paulistão? E essa eu fiquei entre os 2 times que se destacaram muito nessa reta final do Paulistão, né? Que é o São Paulo e o RB Bragantino. Que eu acho que entre eles, acho que vai ter até a final do Campeonato Paulistão. A 5ª colocação, a gente precisa até usar uma bola de cristal. Quem vai ser o primeiro, ou seja, o campeão do Campeonato Brasileiro 2020, o favorito para
este posto, né, de glória, e quem será ali o último colocado, aquele que vai ser o pior time. Eu sei que é muito cedo, a base que a gente tem é muito pouca, um recorte antes da pandemia, um recorte agora pós-isolamento. Tem jogadores ainda tem times que não voltaram, que é o caso dos times de Goiás, os times de Santa Catarina, mas a gente consegue já pensar ali nos times que de repente vão sofrer mais no campeonato. Para mim, o Sport é o favorito para ser o último colocado, mesmo com o Hernani Brocador aí fazendo vários gols. E na primeira colocação, como bateu muito com a primeira pergunta, que foi se o melhor time do campeonato será decidido pelo melhor time do Brasileirão, o campeão do Brasileirão será o melhor time do Brasil? Não necessariamente. Então eu acredito que o melhor ali pode ser também neste ano. Eu vou colocar aí algo meio difícil. Eu vou colocar o Corinthians de Thiago Nunes. Pode sim bater primeiro colocado, pode ser campeão. O Thiago Nunes tem muito tempo agora para implementar a sua ideia de jogo. Lembrando que ele foi contratado por Corinthians para mudar o estilo de jogo do Corinthians. Eu acredito que ele vai evoluir bastante com peças importantíssimas como o Luan, o Cantillo, o Jô. E o Corinthians pode evoluir bastante. E por que não ser campeão, já que o Flamengo vai pensar muito na Libertadores, o Grêmio também, e o Corinthians vai pensar mais no Brasileirão. Então por que não achar que o Corinthians pode ser campeão? É uma boa. Bom, a quinta pergunta foi: qual é o primeiro time colocado no Brasileirão? E quem é o último time que você acha que ficará na última colocação no Brasileirão? E essa, a minha opinião, ela continua. Eu acho que Flamengo vai ser líder de novo no Brasileirão esse ano. E eu acho que o último colocado pode ser o Atlético Goianense. Para finalizar, a sexta pergunta é: quais são os 5 melhores jogadores do Brasil que atuam em times pequenos? Ou seja, aqueles times que não ajudam o jogador, né? Eu começo com Evanilson, um atacante da base do Fluminense muito bom, provou que tem muito potencial, fez gol no Corinthians, no Flamengo, com atuações ali impecáveis, de um atacante com muita qualidade, mas no Fluminense acaba que ele perde muito prestígio, né? Ele perde, como eu posso dizer, o que ele poderia ter num time grande, acaba que ele não tem tanta imagem assim no Fluminense, até por ser um time de menor expressão, mesmo que tenha disputado com o Flamengo a final do Campeonato Carioca. O Flamengo está ligeiramente na frente dos times do Rio. Evanilson, primeiro para mim. 2 do Botafogo, Bruno Nazário e Pedro Raul. São jogadores de muita qualidade, de muita técnica, mas que estão no time do Botafogo, que é um time muito limitado, é um time que não disputa por muitas coisas do campeonato, que também é o caso do Fluminense. Eles vão disputar, acho que a Sul-Americana somente, então acaba que prejudica um pouco o talento desses jogadores. Segundo colocado, o Cano, um atacante incrível aí do Vasco, que tem tudo para meter aí não sei quantos gols nesse Campeonato Brasileiro, também é um pouco prejudicado, né? É um jogador muito bom num time não tão bom assim. E o melhor para mim aqui, o principal, é Hernani, atacante do Sport, que é um dos favoritos para cair em último até, como eu falei aqui. Mas é um jogador muito bom, é um faro de gol incrível, centroavante que a bola bate é gol, então para mim é o Hernani. A sexta e última pergunta foi: cite até 5 jogadores bons, jogadores assim, com ótimos, assim, tem uma jogabilidade ótima, mas só que em times, vamos dizer assim, fracos e médios. E os nomes que eu peguei foi do Everton, né, do Grêmio, camisa 11, que ele é um bom jogador. Assim, ele é um ótimo jogador, só que não está num time razoável, vamos dizer assim. Tem o PP, que é do Grêmio também, que ele é um jogador ótimo. Tem o Nenê, do Fluminense. Tem o Morato, do RB Bragantino. E eu escolhi outro, né, que é o Cláudio Rodrigues, do RB Bragantino, que pra mim, assim, que eu acho que são jogadores bons. Bom, galera, essas foram as perguntas, essas foram as respostas. Espero que você tenha concordado mais comigo. Se concordou mais comigo, curte o comentário aqui embaixo que está com o meu nome. Ou caso você concordou mais com o João, curte o comentário que está com o nome dele. Ele vai agora aí falar também. E espero que você concorde mais comigo para me voltar no próximo Melhor de 6. Até o próximo vídeo. É nóis!
E se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de votar em mim. Obrigado. Tchau.